Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do nosso podcast O Ciclo, podcast que tem como objetivo desmitificar todos os ciclos e desafios dos empreendedores. Hoje estou aqui com 2 convidados muito especiais, o Thiago Quintana, que é advogado, que se tornou conselheiro externo de outros escritórios de advocacia, é empresário jurídico e cofundador do Elo Club. Com mais de 15 anos de experiência no mercado jurídico, o Thiago já gerenciou mais de 20 mil processos judiciais, gerou milhões para os seus clientes, transformou centenas de escritórios e, além, de tudo isso, ele é mentor e estrategista, é pai do Theo, esposo da Kelly, e defende que o verdadeiro sucesso da advocacia está em 3 pilares: lucro, liberdade e legado. E também seu sócio, o Alderito Assis, que é advogado, empresário, também cofundador do Elo Club e uma das vozes mais fortes da nova advocacia de gestão no Brasil. Ex-morador de rua. Cara, eu vou querer saber muito sobre essa história. Eu vi isso ontem e eu pensei, cara, ele vai ter que contar isso pra gente, cara. 4 escritórios de advocacia. O Alderito construiu sua história com coragem, fé, superação e hoje lidera mais de 40 pessoas, vem impactando muitos negócios, principalmente de advogados, e incentivando eles a assumirem o papel de líderes dentro dos seus negócios. Também é pai de 3 filhos, escritor, mentor, palestrante, e tem uma visão prática e transformadora sobre tirar escritórios da sobrevivência e levá-los à expansão. Isso aí, sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceito o meu convite. Vocês são uma inspiração para mim, como eu estou no mesmo movimento, estou seguindo a trilha que vocês percorreram, então quero aprender muito aqui e espero poder contribuir muito também e principalmente aí servir vocês de alguma forma em retribuição a vocês dedicarem um tempo de vocês pra gente. É uma honra estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Tu é também um cara incrível. A gente tem muito para aprender contigo também. E a vida é isso, né? Recebendo, compartilhando e vamos embora. É uma troca, né? É isso aí. Obrigado, Rafa, pelo convite. É uma honra a gente estar aqui conversando contigo. É bom ter pessoas aqui da nossa região falando sobre esse assunto, gerando transformação também para as pessoas nos negócios ali. Vamos conversar bastante, bater um papo legal aqui. Cara, como o nome do episódio, do podcast é O Ciclo, eu gostaria de entender os ciclos de vocês, até vocês chegarem onde vocês estão hoje. E principalmente, hoje vocês estão lá junto com o Flávio, com o Joel, com o Caio, com grandes nomes da educação executiva hoje. E eu queria ouvir um pouco mais, como é que vocês se conheceram, como é que vocês chegaram até aqui, como é que foi esse caminho, essa trajetória para vocês estarem aqui sentados hoje. Já dá honra pro Thiago primeiro, que o Thiago é daqui da região, né? Bom, e até porque a minha história de vida, assim, ela não tem tantos capítulos assim, mas desculpa a do Alderito... o termo aí, não tem tanta merda como teve na minha, né? A do Alderito tem bastante capítulos, eu sempre me emociono ouvindo ele falar da história dele também. Tenho certeza que vai emocionar bastante gente aí. Mas eu sou aqui de Caxias do Sul, não sou natural daqui de Caxias do Sul, Sou de Uruguaiana, da fronteira aqui do Sul, do Rio Grande do Sul. E a minha advocacia, eu já estou dentro do mercado da advocacia há 15 anos, então como advogado, mas dentro da minha trajetória, dentro do escritório de advocacia, acabei me descobrindo realmente como um gestor estratégico de negócios, Sempre gostei da parte de estratégia processual, sempre gostei da parte analítica do processo como um todo, não tanto da parte técnica, E aí depois, com o tempo, eu descobri, que o advogado ele tinha que ser muito mais que um advogado técnico, que realmente ele tinha que ser um gestor do negócio dele, tratar o escritório de advocacia realmente como uma empresa. E aí depois acabei, para resumir um pouco a história, acabei descobrindo um pouco da educação, do mercado de educação no Brasil, e dentro do mercado de educação eu sempre tive aquela vontade de um propósito muito grande de transformar as vidas das pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas, Nada contra nosso sistema de educação tradicional hoje, mas a gente sabe que é muita teoria, e hoje o empresário ele precisa muito da prática, menos da teoria, Então o que traz a prática é realmente a gente estar no jogo, estar no game, Então eu sempre, desde o início da faculdade lá, eu sempre gostei de trocar com as pessoas ideias sobre negócio, sobre escritório de advocacia, e sempre mentorei, sem saber que era mentor, os colegas e tudo mais. Então, e aí com o tempo, fui descobrindo, esse mercado da educação digital. Fui mentor faz acho que 4 anos eu abri uma mentoria, ticket baixo naquela época, E aí fui cada vez mais me descobrindo dentro desse mercado.
participando de ambientes diferentes. Então, eu acredito muito que o ambiente realmente ele transforma nossas vidas, né? Então, às vezes para o mal, às vezes para o bem. Então, eu sempre busquei ambientes diferentes daquele que a advocacia tradicional ela sempre acabava empurrando, né, para o advogado. Então, sempre busquei negócios diferentes, sempre busquei pessoas que realmente alcançaram aquilo que eu gostaria de alcançar, né, na minha vida. E aí eu descobri, né, a mentoria, abri a minha primeira mentoria, tive meus primeiros mentorados, né, individuais, e fui participando de ecossistemas de educação. E aí conheci o Alderito, né, de certa forma nossos propósitos eles se convergeram. A gente sempre teve essa missão de vida, de transformar a vida das pessoas. Eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, né, foi realmente, queira ou não queira, a sociedade é um casamento, né? Então a gente realmente entendeu, olha, a gente vai ter um negócio, não sei o que vai ser, mas vamos fazer um negócio junto. Então ele também já vinha na educação, então ele também já tinha construído os escritórios de advocacia dele, e com o tempo a gente entendeu que a gente podia fazer muito mais juntos, né, do que separados. Então resolvemos abrir a empresa Elo, né, um ecossistema ali prêmio para escritórios de advocacia, donos de escritórios, sócios de escritório de advocacia que trabalha 360 graus dentro do escritório de advocacia, melhorando ali, né, a questão comercial do escritório, melhorando toda a estruturação, processos, time, gerando cada vez mais ali o que importa para o dono, né, que é ele ter tempo de qualidade, né, para poder fazer ali o que ele quer. Às vezes ficar mais com a família, às vezes ali treinar ou ter um hobby diferente, né? Então, e com isso a gente está agora alcançando novos desafios. A gente está sempre crescendo, né? E cada vez mais crescendo e novos desafios pela frente. Agora, então, o Elo Club tem como sócio ali o Joel, né, o Caio, e aí o Flávio. Então, estamos lá na MLS. A gente gosta de bastante desafios, né? Então a gente cada vez mais se coloca em lugares desafiadores para crescer cada vez mais. Esse homem, Rafa, sem te interromper, esse homem ensina advogado a viajar. Porque ele faz o advogado ganhar dinheiro para viver viajando. Porque esse cara ama, ó, tá indo para os Estados Unidos hoje, já chegou de várias viagens, esse cara ama viajar. E aí ele casou com uma esposa que também agente de viagens. Ela é dona de uma agência de viagem. Então, eles dois, né, filho, aí nasceu o Theo agora, o Theo já tá decolando. Então, o advogado que quer viajar mais, cola com o Thiago, filho, que vai ganhar dinheiro e vai receber já o pacote completo. Verdade, verdade. Pensando nesses desafios, Thiago, tu falou algo que eu bato muito nos treinamentos. Eu sou um cara de vendas, né, e eu bato muito nisso, porque eu vivenciei a área acadêmica e exatamente isso, não ensinam a empreender, não ensinam a vender, e o pior, a gente cresce com uma cultura social que tenta denegrir o empreendedor, de alguma forma, e principalmente rebaixar quem vende. Então imagina um advogado, o cara se formou, estudou ali 5, 6, 10 anos estudando e ralando nos estudos, e jura que eu vou vender? Né? Eu sou bonito, me visto bem e sei tudo sobre a advocacia. Os clientes têm que me comprar, e não é bem assim que funciona, né? Não é. Infelizmente. E ainda mais dentro da advocacia. A venda, de certa forma, ela já tem um preconceito, né, em todos os tipos de negócio. Mas, infelizmente, na advocacia é muito mais ainda. Até, claro que a gente tem limitações pelo código, né, de ética da OAB, tá? Mas só que a venda, ela é primordial para o negócio acontecer, né? A venda é o coração, né, do negócio. Então, se a gente não está vendendo, a gente não tem um negócio. Se a gente não tem um negócio, a gente não consegue prosperar. Então, é preciso vender. A gente precisa tirar a venda dos nossos olhos ali para realmente vender e entender como que a gente tem que vender. Eu tive a oportunidade, né, tu teve lá a oportunidade de estar no escritório, né, e deu um treinamento de vendas lá para o time, foi bem bacana, foi bem legal, né? O time realmente pegou todo aquele teu conteúdo, pegou todo aquele teu conhecimento, botou em prática, já gerou bastante resultado, né? E a vendas não adianta, todo o negócio começa por ali, né? Exatamente. E dentro desses desafios, Thiago, que tu teve, né? A educação também não é uma área fácil, é um desafio trabalhar com educação. E qual foi o teu maior desafio hoje, comparando com o teu início empreendendo na advocacia com estar vivendo a educação hoje? Qual que foi o teu maior desafio? Então, hoje, dentro da educação ali, queira ou não queira, acaba sendo... A gente sempre tem desafios em ciclos, né? Em todas as etapas a gente vai mudando os desafios, né? Então, lá no início, né, a gente teve sempre desafio que... Será que realmente isso que a gente está
entregando para as pessoas faz diferença? A gente sempre, queira ou não queira, ver aquela síndrome do impostor, né? Para ver se realmente vai estar gerando diferença ou não para aquela pessoa. E quando a gente realmente entende que realmente está fazendo diferença, que gera resultado para aquela pessoa, a gente ultrapassa esse desafio. Mas eu acredito que o desafio está na gente mesmo, né? Às vezes a gente é o nosso próprio maior desafio ali, porque crenças que às vezes aparecem dentro da nossa cabeça, eles nos limitam a alcançar aqueles objetivos maiores. Então, queira ou não queira, toda a etapa que a gente está dentro do negócio, a gente tem que sempre estar nos trabalhando, né? E por isso que estar em ambientes diferentes, tendo esse tipo de conversa, esse tipo de conteúdo para as pessoas ali que também estão consumindo é importante, né? Exatamente. É o Derito. Legal, muito E aí, bom. como é que tu encontrou ele? Como é que tu chegou até esses Ah, cursos, cara, esses ambientes? É uma loucura, né? Porque eu venho de uma realidade bem diferente do Thiago, uma realidade de família desestruturada, né? Eu sou lá de Pernambuco, então nasci ali em Pernambuco, 8 irmãos, sem ser criado pelos pais, quem estava criando eram os meus avós, então vivia dentro de uma realidade de muita pobreza, não somente financeira, mas falta de inteligência mesmo, falta de desenvolvimento cognitivo. Meus avós e minha família não terminaram nem o ensino médio, né? Falar o 2º grau. Então, eu venho dessa realidade. Só que eu sempre fui um cara muito sonhador, Rafa. Eu sempre sonhei em ter muito dinheiro, sonhei em estar em palcos, sonhei em ajudar pessoas. Eu sempre tive um coração muito doador e eu sabia que eu precisava de mais para fazer mais. Eu lembro que, jovem, o meu sonho era ser cantor. Até um dos livros que eu trouxe aqui, antes de eu vir para a advocacia, eu fui tentar o Raul Gil e o Ídolos ali, né? Antes de ir para a advocacia, porque meu sonho era ser cantor. Eu falava, cara, eu vou cantar pelo... E hoje não deixo de cantar, né? Só que hoje eu obrigo os advogados a me ouvirem cantando. Né? E canta bem, hoje bota a galera ali pra te ouvir. Bota o alento do evento, vai ter que ouvir. Então, se você é advogado, o cara que vem, tem que me ouvir cantando também, porque é forçado hoje. Tu é de Recife mesmo? Eu sou de Recife mesmo, minha família é toda de Recife. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu decidi mudar pro Rio de Janeiro. Eu queria conhecer minha mãe, queria conhecer o Rio de Janeiro também, né? Tinha a visão de que o Rio de Janeiro era o lugar das oportunidades, o Rio de Janeiro era o lugar que mudava vidas. Então, vou sair dessa loucura aqui de Pernambuco, vou conhecer minha mãe e vou mudar de vida. E aí, chegando no Rio de Janeiro, deu tudo errado, cara. Fui ali tentar a música, não deu certo. E logo depois encontrei uma família com a minha mãe mais destruída do que a minha lá em Pernambuco. Minha mãe era espancada pelo marido, sem recurso. E aí ela não me aceitou em casa. E foi quando eu fui morar na rua, né? Então eu morava num ponto de ônibus, lá no estado do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, que é perto do centro da cidade ali. Fiquei um tempo sem recurso e lutando pela vida, pedindo dinheiro, tentando arrumar a casa dos outros para fazer capinar e tentando sair daquele estado de miséria que eu tava. Eu tava no fundo do poço, né? E aí chegou um momento, Rafa, que eu desisti. Eu realmente desisti da vida. Chegou um momento que eu disse, eu não nasci para ter sucesso, eu não nasci para ser feliz, porque eu já tinha tentado de tudo. E aí foi quando eu decidi pelo suicídio, né? Eu lembro que eu peguei um pote de chumbinho, tomei o veneno de rato e eu fiquei 15 dias internado no hospital público lá do Rio de Janeiro, que é o Pedro II, é um hospital bem carente. E na primeira semana no CTI, eu tava destruído. Porque eu não tinha conseguido nem me matar. Eu não sabia o que eu ia fazer depois. Ali eu tinha comida, eu tinha tudo, e eu não sabia o que ia acontecer depois. Quando eu saí do CTI e fui pra enfermaria, meu problema era, cara, onde que eu vou ficar agora? Agora que eu tive a oportunidade de viver, de recomeçar, eu tinha sido dado como morto quando eu tomei o veneno, e eu fui pro hospital, eles me colocaram dentro de um saco de lixo no corredor do hospital, um saco dos pés até a metade do corpo e outro da cabeça, e eu fiquei paralisado, não conseguia reagir, e eu fiquei um tempo olhando o saco ali, vendo que eu estava num ambiente escuro, mas eu não conseguia me mexer, não sei se era uma reação do veneno, e eu fiquei ali conversando com Deus, dizendo, Senhor, eu tinha tudo para dar errado, tá tudo uma merda, mas me dá a chance de sair desse buraco aqui. E aí eu lembro que eu ouvi a voz de Deus, de que essa vai ser a tua oportunidade. E, Rafa, ali quando eu comecei a entrar num ataque de epilepsia, comecei a me bater, espumar, e aí eu vi alguém gritando, ele tá vivo. Eu lembro que rasgaram o saco, e quando rasgaram o saco de lixo, eu tava
num corredor, e quando eu olhei pra esquerda, eu vi um monte de mulher orando com as mãos levantadas. E aí começaram a inserir coisa no meu nariz para fazer lavagem, comecei a defecar em cima da maca, e foi quando eu fui pro CTI, né? Um episódio que me marcou muito foi quando encontraram a minha mãe. Encontraram a minha mãe, entraram em contato com ela e disseram, olha, seu filho tá aqui no hospital. E aí eu tava no CTI já há alguns dias fazendo a lavagem, eu vejo a minha mãe entrando, e eu, putz, e agora? Quando ela chegou, eu tava cheio daqueles negócios que ficam aqui medindo tudo, né? Tava num negócio de vidro. Quando ela chegou, ela começou a me bater e falou, tu não quer morrer? Então eu vou te matar agora. E ela começou a me bater e começou a puxar aqueles negócios. Eu não consegui, não tinha nem força nem pra me defender, porque eu tava muitos dias sem comer, só fazendo a lavagem, só com líquido, né? E aí eu lembro que o médico pegou ela pelo pescoço e mobilizou ela, e ela foi proibida de entrar naquele hospital. Quando eu saí, Rafa, do CTI, a questão era o seguinte, tá, ok, saí do CTI, tô bem. O que eu vou fazer agora? Onde vou voltar pra rua? E eu não queria voltar pro estado de Pernambuco, porque lá no estado de Pernambuco eu vivi tudo que você pode imaginar. Vivi abuso sexual quando criança, vivi muita exploração. Então eu não queria voltar para aquele estado. E aí eu falei, Senhor, tá, ok, que bom que eu tô vivo, mas por onde eu começo? E aí uma senhora, muito louco isso, uma senhora chamada Luísa, eu tenho até uma foto dela aqui, uma senhora chamada Luísa, ela disse que ouviu Deus falando com ela através de uma pregação de uma rádio. Eu acredito muito em Deus, sou cristão. E ela ouviu que um jovem precisava da ajuda dela. E quando ela soube da minha história na igreja, ela sabia que era eu. Essa senhora deficiente, não tinha muito recurso, uma casa bem pobre, nem cimentada a casa era só tijolo. Ela mandou o recado que quando eu saísse do hospital, ela estava me esperando na casa dela. E aí eu fui para a casa dela e ela falou, olha, eu vou te ajudar. Tu pode dormir aqui na minha casa e eu vou te ajudar. E eu morei na casa dessa senhora por 5 anos. Foram os 5 anos que eu fiz faculdade de Direito. Ela recebia o Bolsa Família na época, ajudava, tinha um monte de filhos, ajudava os filhos, e ela falou, olha, eu não tenho dinheiro para tu fazer tua faculdade, mas eu sei fazer doces e salgados. Tu topa vender? Eu falei, claro, pô, sempre fui vendedor. E aí eu vendia torta, vendia picolé, vendia café nos ônibus, trem, de porta em porta, e assim eu fiz a minha faculdade de Direito. Passei na OAB ali no 8º período e a minha vida começou a mudar. Essa senhora hoje eu falo que ela não ajudou uma pessoa, ela ajuda milhares de pessoas, porque além dos funcionários que eu mudei a vida, jovens que eu dei oportunidade, as pessoas que a gente ajuda na advocacia, e tudo através do amor daquela senhora. E eu vou te dizer que a partir daí que nasceu até a mentoria, porque eu já ajudava muitos jovens. Hoje eu tenho mais de 40 profissionais no meu escritório de advocacia e são todos jovens improváveis. O nome desse livro aqui, eu até trouxe ele para te dar de presente, o nome desse livro é Empreendedor Improvável. Eu costumo falar que eu gosto daqueles jovens improváveis, dos jovens que querem, mas que não teve oportunidade, aqueles que sonham, mas não têm recursos. São vários funcionários que começaram na minha empresa de advocacia e hoje são grandes líderes, mas que trabalhava em oficina mecânica, trabalhava como garçom, que é autista, e jovens que se tornaram grandes advogados, líderes, que hoje dão aula em nossos palcos, né? E eram improváveis. E aí eu tava pensando, cara, olha só, com um escritório de advocacia eu já consegui mudar a vida de tanta gente. Eu tenho 4 unidades hoje. Falei, poxa, e se eu começar a ajudar os advogados que tem outros funcionários? Porque eu sempre vi o Rafão, a advocacia como uma grande oportunidade de mudança de vida financeira. Afinal de contas, mudou a minha. Eu, um cara que não tinha nada, passei a faturar milhões de reais. Eu falei, poxa, tem tanto advogado aí no mercado. E por que que o cara é Uber? Por que que o cara só tem um funcionário? Por que que ele... E aí eu passei a entender, depois que comecei a crescer na advocacia, que tinham advogados na minha região que estavam há 20 anos com o mesmo escritório, com o mesmo tamanho, com aquele mesmo modelo de negócio. E aí foi quando eu comecei a ajudar outros advogados. Confesso pra você, tá, Rafa, que não foi fácil. Até tem uma foto aqui, eu sou meio desastrado, tá? Com TDAH eu saio derrubando tudo. Eu confesso pra você que não foi fácil. Quando eu entrei na advocacia, eu vinha de uma realidade. Isso aqui é a Luísa que eu te falei, ó, que Sim, recebeu, que é a minha mãe. Hoje ela vai estar, inclusive,
em novembro, num dos nossos eventos de experiência, ela vai estar já com os advogados. Quando eu entrei para a advocacia, eu confesso para você que eu fiquei assustado, porque era um ambiente de muita prepotência, muita arrogância. Eu falo para o nosso público que às vezes ele tá do lado de fora pregando uma riqueza, pregando uma tranquilidade, um sucesso que na verdade ele não tem. Quando ele fecha a porta do escritório, a casa dele tá virada de cabeça para baixo. Então era esse ambiente que eu conheci. Advogados que não se ajudavam, advogados da região que olhava para o outro e não compartilhava aquilo que fazia. E eu fiquei com muita dificuldade de crescer no início por conta disso, porque os profissionais não se ajudam, né? Não sei se o Thiago aqui no Sul, ele tinha essa mesma percepção, né? Aqui em Caxias do Sul, mas no Rio de Janeiro, que foi meus primeiros escritórios, era uma realidade de competição o tempo todo. E aí, quando eu comecei o escritório, eu lembro que eu tinha uma sala pequena, não tinha ar-condicionado, não tinha banheiro, tem uma foto disso aqui, mas eu não vou achar, não tinha banheiro, era um lugar completamente improvável para a advocacia. Qual era o cliente que iria? Era uma galeria que tinha um monte de coisa de celular, de roupa, e eu tinha um escritório ali, porque a mulher cobrou R$300. Eu falei, cara, é aqui que eu vou começar. E aí, eu lembro que na sala dava a minha mesa e um espaço pequenininho só para abrir a porta para o cliente entrar. Mas eu tinha muita vontade de crescer, como tem muitos advogados por aí, muita vontade de crescer. Então eu dormia na empresa, eu tinha um papelão que ficava escondido atrás da mesa, e quando dava ali 10 horas da noite, 11 horas que eu parava de trabalhar, eu forrava no chão, dormia na empresa, acordava 3, 4 horas da manhã e ia porque era muito trabalho e eu não sabia contratar, não sabia liderar pessoas. Então eu vivia a escravidão da advocacia mesmo, até que chegou uma hora que eu desmaiei num fórum lá no estado do Rio de Janeiro. Eu estava terminando uma audiência e aí quando eu saí da porta da audiência eu caí. Quem me socorreu foi a própria OAB. Naquela época eu já estava esgotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, só que eu não sabia. Estava doente por conta do extremo trabalho que eu tinha. E foi ali que eu, caramba, cara, eu saí da rua, saí da merda toda para agora morrer na advocacia, pô. E foi ali que eu comecei a estudar liderança, pessoas, e aí meu negócio começou realmente a prosperar. Hoje no Rio de Janeiro eu sou uma referência na advocacia. Vários advogados buscam a nossa empresa por conta de ter visto esse crescimento. Só que aí eu tava sozinho, fazendo isso sozinho. Eu nunca tive sociedade. Eu nunca acreditei muito nas pessoas, né? Por conta de tudo isso que eu vivi, eu tinha muita dificuldade de acreditar nos outros, de acreditar no amor. E achava que, caramba, aquela senhora que me ajudou, ela era uma exceção, pô. E aí eu segui ajudando advogados sozinho. Até um dia que eu tava numa mesa de advogados que faturavam milhões de reais, eu olhei esse cara, esse gaúcho aqui. Bonitão. Não era pra ser, né? Porque o cara tem cabelo, eu não tenho. Não era pra conectar aqui. Já tá caindo de cabelo já a idade. E aí eu vi esse cara dando uma palestra e falei, caraca, tem alguma coisa aqui. E aí as nossas histórias se cruzaram. Por isso que o nome da nossa empresa é Elo, porque foi realmente um elo que não foi natural. Era algo acima do comum. E eu já tava tentando morar aqui no Sul e o cara era... Coincidência demais. A gente conversou e falou assim, poxa, eu tô tentando ir pro Rio Grande do Sul, quero sair do Rio de Janeiro, quero morar no Rio Grande do Sul. Eu falei, não, eu moro lá. Daí, onde é que tu quer morar? Ele falou, Caxias do Sul. Eu falei, pô, eu moro em Caxias do Sul. Então, ou tá me stalkeando aqui, né? Ou que realmente é muita coincidência e a gente tem que fazer um negócio. E daí, realmente, ele veio, não deu 2 meses, a gente abriu a empresa em setembro, dezembro ele já estava aqui, abrindo um negócio, gerando muito movimento na advocacia e fazendo resultado na vida das pessoas. Tudo do ano pra cá. Do ano pra cá. A empresa que a gente abriu na educação vai fazer 2 anos agora. 2 anos. 2 anos agora. É. E a empresa cresceu muito rápido. Muito rápido. E eu acredito muito pelo resultado que geramos. Porque o que eu vejo, tá, Rafa, hoje no mercado? Tem muita gente querendo ensinar o que não vive. Então ele quer ensinar baseado num livro. Por exemplo, isso aqui é um manual da advocacia que eu e o Thiago lançamos, né, agora. O cara lê o livro, ele abre uma empresa de educação pautada num livro, ele não tem realidade. E aí, quando os nossos clientes chegaram e a gente abriu os nossos negócios, mostrou como que a gente faz, a gente tem muita verdade, isso gerou resultado muito rápido nos nossos clientes. Então, o cliente começou a indicar outro e quando a gente percebeu, a gente estava ali numa sociedade com o Flávio Augusto, com o Caio Carneiro, com o Joel J. E,
cara, como que a gente chegou aqui tão rápido? Mas nós já ajudamos muitos advogados, muitos, não só no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Espanha, muitos advogados. Virou uma missão de vida, né? Porque aí a questão era, não é pelo dinheiro, o dinheiro ele é importante, o dinheiro ele abre as outras portas, mas não era pelo dinheiro, era pelo propósito de vamos ajudar esse profissional a mudar a vida dele, porque ele tem uma baita de oportunidade de prosperar, mas ele não está sabendo fazer isso acontecer. Então, esse foi o desejo que sempre esteve no meu coração, e quando eu vi o Thiago com esse mesmo desejo, essa mesma vontade, conciliou muito, né? Cruzou muito a nosso ideal de vida. E eu vou te dizer, muita gente pergunta, cara, qual o depoimento que mais te chamou a atenção aí na tua empresa? Existe um depoimento, não sei nem se eu já te falei isso, existe um depoimento que tem dos nossos clientes. Nós temos muitos clientes que disseram que dobraram, triplicaram o faturamento. Tem cliente que chegou com a gente fechando 20 contratos, que hoje fecha 150 contratos. Mas o maior depoimento que eu recebi foi um Thiago Dantas, lá do Nordeste, não sei, né? Paraíba, não sei. Paraíba. E ele deu um depoimento, até tava o Pedro Sobral palestrando no nosso evento. E ele disse assim, olha, o maior resultado que vocês geraram na minha vida não foi só financeiro, é porque hoje eu consigo pular com a minha filha de um pé só. E o cara chorava e dizia, hoje eu tenho tempo para minha filha, e isso era o que eu mais queria. Então, é sobre isso. É sobre isso que a gente vive hoje, é sobre gerar tempo, transformar a vida das pessoas para que ela transforme a vida de outras. Cara, trabalhar com educação, a galera não acha que é só ensinar ou compartilhar um conhecimento, e eu falo para todo mundo que não é pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, eu tava fazendo outra coisa. Vocês estariam aumentando os escritórios de advocacia de vocês, que dá muito mais dinheiro do que trabalhar com educação. Sim. Isso é fato. Sim. Dá para fazer muito mais dinheiro. Sim. Educação é muito sobre propósito, de fato. Mas me deu uma curiosidade da tua história. Bom, primeiro, cara, incrível. Obrigado. Incrível, emocionante. Vou me segurar aqui para conter o choro. Mas qual foi a principal virada de chave? O que tu acredita que foi a principal virada de chave? Né? Claro, tem Deus, tem muita coisa envolvida aí, mas qual que foi a tua principal virada de chave ali? Qual foi a decisão que tu tomou naquele momento difícil, né? O nome da tua segunda mãe ali, a Luísa. A Luísa, deve ser a primeira mãe hoje, né? Possivelmente. Que a Luísa, assim, além disso, assim, qual foi a principal virada de chave que tu teve? Qual decisão que tu tomou? O que tu pensou que te fez sair daquela situação? Rafa, eu recebo muito essa pergunta quando eu vou a podcast, dar palestras, né? E eu vou te dizer algo bem realista. A principal coisa que moveu tudo isso foi a visão de onde eu poderia chegar. Foi o desejo de querer ser alguém diferente. Então, eu digo que não adianta você querer mudar de... Não adianta você querer ter um carro novo, se você querer ter uma casa nova, você querer ser milionário, se isso não é real dentro de você, se você não acredita. Eu estava num ambiente completamente improvável. Olha, meu irmão hoje está preso, foi preso várias vezes e agora está preso novamente. Meu outro irmão foi assassinado com 8 tiros e uma facada. Eu tinha acabado de sair do Rio de Janeiro e foi dos 8 a 10, eu não sei nem quantos irmãos eu tenho, porque meu pai especialmente, ele era bem desestruturado sexualmente falando, então ele era o pegador, o famoso pegador, né? Então de vez em quando eu descubro um irmão novo. Então eu acho que hoje 10 irmãos. Dos 10, eu fui criado com 2 que cresceram comigo. Os meus 2 tiveram resultados trágicos. Meu irmão assassinado, o outro tá preso agora atualmente. Nós estávamos no mesmo lugar, tendo a mesma criação. Só que todos os dias quando eu acordava, eu dizia, eu vou ser alguém grande. Eu quero ser alguém gigante. Então, a primeira virada de chave foi querer ser alguém, acreditar que eu poderia ser. E a segunda foi o ambiente. É por isso que eu estou hoje no meio da educação e conscientizando as pessoas da importância de você estar na mesa certa, no ambiente certo. A coisa mais importante que eu fiz na minha vida foi sair do ambiente lá de Pernambuco, e não porque eu não valorize a minha família que me criou, os meus parentes, mas aquele ambiente, ele me puxava para baixo. Eu trato depressão, TDAH, e até por conta do abuso sexual que eu vivi, não tive suporte na época, porque era uma família que não tinha estrutura emocional, intelectual. Então, quando eu ia abrir a boca para falar, dava briga em casa, meus avós diziam que não queria ouvir, e eu precisei lidar, menor de idade, lidar com essa situação sozinho. Então, isso me
levou pro fundo do buraco, a depressão. Até hoje eu trato depressão. Então, quando eu entendi que esse ambiente é o meu agora, mas não é o que vai me fazer chegar onde eu quero chegar, isso mudou tudo. Porque se eu não tivesse mudado o ambiente, eu não teria conhecido essa senhora, eu não teria tido a oportunidade de fazer direito, eu vendia coisas na rua lá em Pernambuco, né? Vendia milho. Para minha família, a realidade tinha que ser aquela, vender milho, meu irmão vendia maconha, então ele usava drogas e vendia, e eu tava vendendo ali o que era lícito, né? Vendendo ali coxinha, milho. Então, pra minha família, a realidade era aquela. Quando eu falava de ser cantor, eu vou no Raio Gil, eu vou no Ídolos. Minha família ria, zombava. Cara, eu posso não ter ganho, mas eu cheguei lá, pô. Eu fui lá, o cara que era completamente improvável, que ninguém dizia, eu fui lá no Raio Gil e cantei, eu fui lá no Ídolos e cantei. Então, eu precisei mudar esse ambiente. Isso foi uma decisão muito dolorosa, porque eu tinha meus avós, eu tinha meus irmãos, eu tinha minha família e eu ia para um estado que eu não conhecia nada e ninguém. Uma mãe que eu não conhecia e todo mundo dizia que minha mãe não prestava, que minha mãe não era uma boa pessoa, mas eu queria tentar um ambiente diferente. Então, é dolorido viver o que eu vivi? Foi dolorido, mas me formou, me forjou a ser quem eu sou hoje e outra. Me deu a oportunidade de acessar um ambiente diferente. Então, se qualquer pessoa quer mudar de vida, mas está num ambiente errado, é difícil, pô. É difícil crescer quando tu tá numa mesa que ninguém acredita em você, quando tá numa mesa que ninguém acredita nos sonhos. Rafa, quando eu tinha ali um escritório pequeno, que faturava 10 mil reais, eu dizia, eu vou ser o maior escritório da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Só que na mesa onde eu tava, as pessoas não acreditavam nisso. Então aí eu precisei acessar um novo ambiente, para ter alguém que acreditasse, para poder conversar com pessoas que eram maiores do que eu. Então, eu sempre fui movido a procurar esses ambientes, a estar do lado de gente que estava à minha frente e que pudesse me dizer o que eu precisava ouvir. Essa senhora, esses 5 anos que eu vivi na casa dessa senhora, ela me ensinou, de um ambiente diferente, ela me ensinou o que era amar pessoas, ela me ensinou o que era multiplicar sem ter. Eu aprendi com ela que dá para multiplicar o que tu tem nas mãos. Tu não precisa... Tem muitos jovens hoje, né, que... porque eu não fui criado com meu pai. Porque eu não tenho dinheiro. Cara, o que tu tem na mão? Ela disse, Aldrito, o que tu tem? Tu tem saúde? Então eu vou te ajudar a fazer o doce, tu vai vender na rua. E aqueles doces que custavam R$1 se multiplicou hoje em milhões de reais que eu faturo, mas usando o que eu tinha na mão. Então, o ambiente hoje faz todo sentido. É por isso que a gente criou um ambiente para advogados. E não é fácil, né? Não, porque, não é. Vamos lá, cara... A tua realidade, o ambiente que tu vivia, aquilo ali eram as tuas verdades, eram as tuas crenças. Não é fácil. E tu buscar um ambiente diferente. E, cara, uma coisa que eu tô admirado, a tua leveza em trazer a tua história, principalmente uma questão de abuso que muita gente se envergonha. Sim, sim. E que isso tem que ser falado. As pessoas têm que ter essa coragem de falar sobre isso. Mas eu vou te dizer, Rafa, que eu tive muito medo de falar, eu tive muito medo de me expor por conta da própria sociedade. Eu fui abusado por um homem, era um primo meu mais velho, ou esse primo meu hoje, o que ele faz? Ele pega dinheiro, investe dinheiro na família que é muito pobre, muito carente, para ele se esconder por trás desse investimento, sabe lá, mais abusos, e a família encobre isso. Meu maior medo era ser repudiado pela minha própria casa, porque eles não queriam me ouvir, né? Tanto é, o Rafa, que quando eu decidi abrir a boca e falar sobre isso, primeiro porque com vários tratamentos eu entendi que eu precisava colocar para fora, porque eu não conseguia avançar, eu vivia pensando em me matar de forma recorrente e estava vinculado a isso. Quando os médicos disseram, olha, você vai precisar enfrentar e tratar, eu tinha medo de expor isso para minha casa, agora eles querendo ouvir ou não, e eles não aceitaram. Foi exatamente o que aconteceu. Eles não aceitaram, disseram que era mentira e continuaram recebendo dinheiro dessa pessoa. Porque aí, se eles enfrentassem ele não ia dar o dinheiro. Mas quando eu decidi falar, eu sabia que tinha outras pessoas, talvez dentro da minha própria família, e eu descobri dentro da minha própria família outra pessoa que viveu abuso. Tinha outras pessoas que precisavam ouvir para poder encarar. Mas não foi fácil, porque a tua própria parentela, teus próprios amigos, eles passam a te ver de forma... Mas aí eu não queria saber mais. Eu cheguei em um momento que, cara, minha missão é ajudar pessoas. Eu não quero saber o que os outros vão dizer.
E isso, eu vou te dizer, Rafa, eu já levei essa história para tantos jovens, para tantas pessoas que eu vi mudar de vida, já influenciei tanta gente, que aí isso vai me dando força. Em um dos nossos eventos que a gente tava, ano passado, 2024, eu contei essa história e foi quando eu lancei esse livro. E eu dei esse livro, né, para os nossos clientes. Eu recebi uma mensagem de uma advogada que tem um bom faturamento. E ela mandou uma mensagem no privado, disse: Alderito, muito obrigado, porque eu nunca tive coragem de expor o abuso que eu vivi agora, e nunca tive coragem de tratar. E agora, com tudo isso que tu trouxe, eu, a pessoa mais velha já, eu vou tratar agora. Então, mas é desafiador. Não vou dizer que é fácil, não. É desafiador. E aí vem a minha pergunta. Como que tu fez para vencer tudo isso e se colocar em ambientes com pessoas prepotentes, arrogantes, que se julgavam muito melhor do que tu era? O que tu desenvolveu em ti que te fez, cara, quer saber? Se dane os outros, se dane o medo, se dane eu me senti envergonhado. O que tu pensou? Eu gosto muito de entender o modelo mental, né? Então, o que tu pensou? O que tu fez ali que a gente pode tirar de aprendizado para usar isso em situações totalmente adversas? Porque, cara, a situação que tu viveu de morar na rua não é a realidade de quem tá nos ouvindo, de quem tá nos vendo. Sim. E tu ter a coragem de sair de uma situação de rua. Primeiro, tu teve coragem de se matar. Que isso, cara, já mostra muita coisa. Tu teve coragem de se matar. Que obviamente não é legal e não é um bom exemplo, né? Mas tu teve coragem de sair daquela situação, tu teve coragem de encarar uma das coisas que mais podem acabar envergonhando um homem e mudar de vida. Cara, como é que funciona a tua cabeça nesse sentido? O que que tu pensa, o que que tu se diz, o que que tu se conta, como que tu olha para as situações, os seus desafios? Olha, eu primeiro acredito muito em Deus, né? Acredito que nós fomos criados para viver o melhor da terra, pô, para viver. Se a pessoa tá vivendo o pior dessa terra, não tá tendo resultado, não tá feliz, não tá bem no relato, cara, tem alguma coisa errada. Ela nasceu para poder viver o melhor, não foi criado para viver sofrendo. Primeiro ponto, né? Segundo, eu sempre pensei muito, sabe? Eu sempre refleti muito nas coisas e de forma prática, o que eu fiz? Eu sempre tive uma mente muito à frente no sentido de... É uma característica, vamos dizer que é o ponto favorável do TDAH. Eu sempre tive a mente muito acelerada. Só que era muito impossível realizar o que eu queria. Então, eu sempre fui um cara que eu desenhei onde eu queria chegar. Eu desenhava... Eu lembro que eu tinha uma cartolina com 10 sonhos. E aí eu botei lá, primeiro eu cortei de uma revista um sonho de uma família, eu queria ter uma família, porque como eu vinha de uma família completamente destruída, eu queria a figura ali de casamento, meus filhos, a estrutura de um homem, né? E aí eu colei lá o sonho de uma família ali, colei o sonho de ser um advogado, eu colei o sonho de ter um carro, de ter uma casa, eu queria ter uma cama minha, ter um quarto meu. Então, de forma palpável, todos os dias, eu olhava para aquele quadro que era uma cartolina básica. E todas as vezes que eu tinha que não dormir ou passar mal, porque quando eu passava o dia vendendo tortinha, pedalando por aí, vendendo nos ônibus, à noite eu tinha que estudar para passar nas provas da faculdade, porque eu não podia reprovar. Então eu pegava um balde de gelo com água e botava meu pé ali, não tinha dinheiro para comprar vitaminas, botava o pé ali para poder acordar e ficar acordado estudando. Então eu olhava para aquele quadro. Quando eu tinha que acordar de manhã, quando eu dormia 3, 4 horas, eu tinha que acordar cansado, morto, eu olhava para aquele quadro e dizia, eu vou chegar lá. Então, isso sempre funcionou e eu faço até hoje, tá? Eu faço isso até hoje. Eu tenho um quadro hoje que eu nunca demonstrei nem pro Thiago. Eu tenho um quadro dos sonhos hoje que ele fica no meu banheiro. Todas as vezes que eu quando eu acordo, aí eu tenho uma frase embaixo de cada sonho e eu olho para aquilo e repito. Sabe por quê, Rafa? Eu acredito que o que nos move é aquilo que a gente acredita, certo? O que é psicologia? Eu sempre gostei muito de psicologia. O que a psicologia diz? Que primeiro você pensa, desse pensamento ele gera um sentimento, esse sentimento ele vai gerar um comportamento e esse comportamento ele vai gerar um resultado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar. Eu sempre, na minha casa, eu sempre recebi palavras como você não presta, você não vai chegar lá, você é um fracassado, você é feio, E esse pensamento me gerava um sentimento de
inferioridade, de que eu não sou capaz, de que todo mundo é melhor do que eu, de que todo mundo merece e eu não. Então eu comecei a entender, cara, e se eu jogar pra minha mente uma outra afirmação? E como eu nunca tive pessoas pra me instruir, eu nunca tive um pai que sentou do meu lado e me disse, olha, filho, faz isso. Meu avô, que se chama Alderito também, ele era bem ogrão. Ele não sabia sentar, então eu nunca tive uma pessoa que dissesse, olha, tu vai fazer isso aqui. Eu tinha que tirar da minha cabeça e me virar, pô. Então o que eu falei? Cara, eu vou pegar e vou reprogramar então a minha mente. Então eu comecei a pegar um espelho, e aí talvez as pessoas vão achar meio louco isso, mas era o recurso que eu tinha. Eu peguei um espelho, todos os dias eu dizia pra mim, você é bonito, você é capaz, tu é forte, porque dentro de mim existiu sempre uma inferioridade, um sentimento de incapacidade, de que eu não vou chegar lá, de que eu não sou capaz, de que eu não sou bom o suficiente. Eu sempre tenho que lidar com isso e vivo até hoje lidando, claro que com outro nível, mas eu sempre tenho que lidar com isso. Então eu olhava pro espelho e eu dizia pra mim o que eu precisava ouvir pra resetar a minha mente. Olha, tu vai ser um milionário, tu vai ter um carro top, tu vai ter uma família linda, tu vai estar num palco. Então eu sempre usei essa ferramenta de dizer pra mim, isso foi me gerando aqui uma nova forma de me ver. De ver, cara, eu sou realmente alguém que sou fraco nisso, mas sou bom nisso. Sou fraco, não sei que vou melhorar isso, mas sou bom nisso aqui. E aí eu comecei a me valorizar, comecei a me sentir alguém que pode crescer, e isso mudou tudo, porque aí muda a minha visão da vida. E aí eu começo a olhar para as coisas e eu posso chegar lá, pô, não, E aí quando chega alguém hoje que diz, olha, tu não vai conseguir, porque existe, né? Existe, eu imagino você aí no meio que tu tá gerando um movimento, tá? Chega o cara que, tu quer ser famosinho, sempre tem aquelas palavras, e aí eu hoje intencionalmente eu rebato isso dizendo pra mim uma outra coisa. Então isso fez toda a diferença de declarar. Então eu acredito muito no poder da palavra. Tu quer ser rico? Declara. E não é algo, uma fantasia, não, pô. Eu quero ser rico, tu tem que declarar isso pra você. Eu quero crescer na minha profissão, tu tem que declarar isso pra você. Se tu só declara problemas, só declara coisa ruim, tu vai internalizar isso, teu pensamento só vai circular isso aí. Eu lembro, Rafa, que eu tava ganhando muito dinheiro, já tinha mudado a vida de muitas pessoas na minha família, já tinha bens, porque aí qual é o problema de quem não tem? É que quando começa a ter, quer comprar tudo. Eu vivi essa fase, né? Quando comecei a ter dinheiro, eu queria ter todos os carros, eu queria ter todas as casas, eu queria tudo, tudo que tivesse na minha frente. Isso era outro problema, porque aí eu acabava com tudo, né? Gerou um novo problema. É um novo problema que eu tive que aprender a lidar. Mas eu lembro que eu tava no centro da cidade e eu falei assim, cara, eu vou palestrar e eu vou estar em grandes palcos. Eu decidi isso. Eu vou estar... Aí eu cheguei em casa, vivia só a realidade da advocacia, trabalho, que é uma loucura, a gente sabe. E aí eu cheguei em casa e falei, amor, olha só, eu idealizo muito as coisas. Eu comecei a me ver em palcos e um monte de gente. Minha esposa é cantora. Ela falou, mas tá falando que eu cantando e tu não? Eu falei, não, eu dando palestra e não sei o quê. Amor, que loucura. Aí cheguei pro meu sogro e falei, olha, se preparem, porque em breve vou estar em grandes palcos do Brasil. Só que eu não saía nem dos jesuítas ali, nem do Santa Cruz no estado do Rio de Janeiro. Só vivia naquele cantinho ali, não ia pra lugar nenhum. E aí eu cheguei no evento em São Paulo, com 300 advogados, antes de eu conhecer o Thiago. E aí quando eu cheguei lá, só tinha gente com relógios caríssimos, jogando pra fora só dinheiro. E não é o problema, não é ter, não é isso. Mas quando você... é o tipo de pessoa que você acha que você tem que ficar falando o que tu tem. Tu não entendeu nada, não é? Quem tem e o que é. E aí eu tava num ambiente dos advogados e eu me sentindo cada vez o menor. E os caras só... não, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho não sei o quê. Aí eu fui pro banheiro, liguei pra minha esposa, chorando, falei, amor, eu sou o pior que tem aqui, cara. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Esses caras são gigantes, não sei o quê. Aí minha esposa falou, fica aí até o final do evento. Eram 3 dias. No domingo, era sexta, sábado e domingo. No domingo eu recebi uma ligação de manhã antes de ir pro evento. Senhor Alderito, não que a gente quer que você suba no nosso palco aqui e compartilhe a tua história. Tu era morador de Rouanet? Eu falei, era. Então compartilha aqui no palco, em tal horário, a nossa história hoje no domingo. Eu falei, compartilho. Subi no palco e comecei, eu tenho esse vídeo até hoje. Comecei a falar a minha história e comecei a contar o que eu tinha de resultado na advocacia. Ali eu descobri que eu era o maior escritório de advocacia naqueles 300 escritórios que estavam ali.
aquelas 300 advogados. E ali eu saí com a minha primeira mentoria, porque eles começaram a dizer, cara, me ensina como tu faz isso, eu te pago pra tu fazer isso. Na época eu cobrei R$3.000. Falei, ó, hoje tem programa nosso que custa 120 mil. Eu cobrei R$3.000 e disse, tá, vou te ajudar. Quando eu comecei, Thiago, a explicar pra ela, minha primeira cliente, a Ana Clara, eu honro essa cliente até hoje. A gente acabou de presentear ela com acesso, ela já comprou outras coisas nossas, mas a gente deu de presente acesso a um dos nossos clubes, que eu acredito muito na honra, né? E aí, eu comecei a ensinar, compartilhar, faça assim, faz assim. E ela, caraca, isso mudou minha vida, isso aumentou meu faturamento, isso aqui. Aí foi quando eu comecei a estruturar essa empresa de educação e depois segui com o Thiago, né? Mas é isso, cara, voltando, é o ambiente. O ambiente é pensar que você quer, é ter clareza. Hoje, por exemplo, o Alderito Assis hoje, eu quero ser a maior referência no Brasil hoje. E não de o mais rico, ou o maior influenciador de pessoas. A pessoa que mais inspira a gente. Eu não quero influenciar só o advogado. Porque eu sei que quando eu subo ali naquele palco e eu mostro, olha, isso aqui era eu que morava na rua, isso aqui sou eu hoje, com várias empresas. Cara, tu pode chegar lá. Eu sei o impacto que isso tem na vida de alguém. Entende? Eu sei como muda uma história, muda um ciclo de gente que se acha desqualificado, acha que não vai chegar lá. Então hoje eu olho para o Alderito de hoje e falo, cara, tu vai chegar num nível muito maior. Tu vai poder ajudar muito mais gente. Então se você não acreditar e não idealizar, não tem como chegar, pô. E depois se tu acreditar, idealizar e não se movimentar, não vai dar certo. Porque é mais transpiração do que inspiração. Tu transpira 99% e tem uma inspiração ali de 1%. O resto é trabalho duro. Então, é isso que me faz até hoje continuar crescendo, tá, Rafa? Não tem fórmula mágica, é o BBF, é o básico bem feito. Muito bom, cara. Sensacional, sensacional. Eu sempre fico deslumbrado, assim, quando ele fala. E cada vez que ele conta a história dele, cada vez eu descubro alguma coisa nova. Então, não é a primeira vez que eu escuto, eu acho que ela deve ter inúmeras vezes já escutei, e sempre aparece alguma coisa nova. Até por isso também, quando a gente conheceu, eu falei, cara, tu tem que fazer livro. Daí eu falei, tá livre é pouco ainda, talvez ainda venha uma série da Netflix ainda pela frente. Então tem muita coisa pela frente ainda. Dá um filme, né? Dá uma série, pô. Poxa. Cara, da onde tu saiu e onde tu chegou, cara. É uma inspiração. Meu Deus, eu virei mais teu fã ainda agora, eu né, já sou teu já, mas é pra tu ver, né, que é possível, né, Rafa? É possível, não tem desculpa. Qualquer profissional, é possível chegar onde você quiser, tem que trabalhar duro, mas é possível. E sabe, eu estudo a mente humana há muitos anos, né? Sou apaixonado também, e tu falou ali, trouxe o que tu faz, essa autossugestão que a gente chama na programação neurolinguística, né? Eu tenho uma dinâmica, cara, que a gente faz isso. E até uma sugestão pra vocês colocar nas imersões de vocês. Fica uma pessoa no meio vendada, a gente faz uma condução de aprofundamento e fica 4 pessoas em volta fazendo as sugestões positivas. Aí, claro, tem alguns formatos, depois eu passo para vocês o direcionamento. Mas é de sugestões positivas. Depois começa a acontecer o quê? A pessoa está no dia a dia e vem as vozes. Porque a gente gera uma ressignificação profunda de crença a nível inconsciente. É fenomenal, cara. E me lembrem disso, eu me lembrei agora. Vou lembrar, me lembre para eu direcionar vocês, porque, Legal, cara, é fenomenal. E todo mundo precisa fazer isso. Sim. Porque eu venho de uma família estruturada, né? Meu pai, apesar de gostar de beber um pouco, nunca foi algo que foi um problema grande para nossa família. E meu pai e minha mãe são casados, têm seus perrengues como todo, né, casal e tal. E só que a gente ouvia, vocês não conseguem fazer nada direito, né? Parece que eu e meus irmãos. E cara, isso fica na cabeça da gente. Sim. Palavra de pai e mãe. Sim. Então, vai se enraizando. Talvez para algumas coisas tu vai muito bem, mas em outras impacta que muitas vezes tu nem sabe. E aí, às vezes, a gente pega pessoas, né, que estão em condições onde os pais dão tudo, onde saíram da faculdade tendo tudo. E, cara, podendo fazer do limão uma limonada, fazer com aquilo que tu tem o máximo que tu pode, não fazem. Sim. E a grande lição aqui é exatamente isso. Fazer muito com pouco. É pegar aquele pouco que tu tinha e dar o teu máximo, porque tu tinha algo que, cara, todo mundo hoje, a maioria tem, que é saúde. Sim. E às vezes a gente pega pessoas que não têm nem saúde, fazendo muito mais que outros que têm tudo. Então, parabéns, cara, parabéns por essa história. Obrigado. Eu gosto muito de uma palavra que, até que tá na Bíblia, fala que se você não é fiel no pouco, você não vai ser colocado no muito. Então não adianta querer muito se você não consegue
fazer o melhor com o que você tem em mãos. Então, eu não sou fiel ali no que eu tenho. Eu tenho aqui, meu primeiro veículo era uma bicicleta. Se eu não sou fiel com a minha bicicleta, não cuido dela, não... Como que eu quero ter um carro zero e quero ter... Se eu não sou fiel ao advogado, falando do advogado, o cara não é fiel com um funcionário que ele tem, com pouco que ele tem, como que ele quer ter dezenas, centenas de funcionários? Eu tava agora no escritório do Nelson Elias, agora em abril, né? Fui lá pessoalmente dar esse livro para ele, o maior advogado hoje do Brasil, né? Uma referência para todos nós, sempre foi uma referência para mim. Inclusive foi um sonho estar lá com ele e dar esse livro para ele, né? E o cara com 3.000 funcionários, gigante, várias unidades pelo Brasil. E ele falou: Alderito, eu honro até a minha mina da limpeza. Então, se você não consegue ser fiel com o que você tem na mão de recurso, não adianta querer muito, porque você não vai ser. Então, eu sempre faço essa análise. Cara, eu tô sendo fiel, eu quero mais, mas eu tô sendo fiel com o que eu tenho aqui. Eu tô sendo honesto, eu tô dando o meu melhor com o que eu tenho aqui. Senão, por que o próprio mundo vai mandar as oportunidades, o que a pessoa acredita, o universo, Deus, como que vai mandar novas oportunidades se eu não estou usufruindo das que eu tenho? Eu não conseguiria, o Rafa, chegar hoje no estado que a gente tem hoje de sociedade com o Flávio, com o Thiago, com o Joel J, se eu não honrasse aquela oportunidade daquela senhora que disse: tu quer vender as tortinhas? Se eu não honrasse aquela oportunidade, eu não teria a oportunidade de agora. Então, não é sobre ter ele ganha muito dinheiro porque ele teve a oportunidade, a sorte da vida. Não, é porque ele já aprendeu a aproveitar a oportunidade lá atrás, aquelas pequenas que são transformadas nas grandes, né? Então, eu gosto muito de uma frase que diz que... Nem sei se existe essa frase, se eu criei ela. Porque eu sempre ouvi muitas pessoas me dizerem: você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Eu sempre ouvi muito isso, mas eu já estive em muitos lugares certos e na hora certa e eu não era a pessoa certa. Então eu digo que você tem que estar em movimento para ser a pessoa certa na hora certa. Se tu tá fazendo tua parte, se tu tá se dedicando, lutando, estudando, se autodesenvolvendo, você vai ser a pessoa daquela oportunidade. Se não, não adianta estar no lugar certo e na hora certa, porque você não vai ser a pessoa certa. Para mim é isso, vá se preparando para ser a pessoa, que aí as oportunidades você vai criando. Pô. A vida é movimento, né? Ação, a vida é sempre. Movimento e é isso, cara, legal. Antes da gente continuar, só fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Tudo em Grãos, nosso grande parceiro, a DS Prime lá do Delton, né? Tem patrocinado a gente aí também. Gente boa demais. Para alavancagem patrimonial. E o nosso Alivance Mentoring Club, que é meu clube de mentoria, também apoiador aqui do nosso podcast. É isso aí. Legal. Pessoal, entendendo, né, agora um pouco mais essa história, juntando os ciclos, qual que foi o ciclo mais desafiador de vocês agora na área da educação? O que tem, assim, sido o principal desafio de vocês? Eu acho que agora, né, que a gente, na verdade, como a gente tá nesse novo momento, né, do nosso negócio, e sempre o desafio é como a gente pode se superar. Então, porque como a gente cresceu muito rápido, então, e o crescimento rápido também traz, né, alguns problemas assim invisíveis que se a gente não está enxergando eles, pode nos trazer problemas mais à frente. Então, a gente tem que ter agora um nível de superação muito alto. Então, a gente precisa manter a entrega muito bem feita, trabalhar o nosso sucesso do cliente, né, ter mais vendas para alimentar o nosso ecossistema ali também, tá? Não esquecer, que nem o Alderito sempre fala, lá do início, nossa primeira mentorada, nossos primeiros mentorados, tá? Porque foi eles que nos trouxeram onde a gente está hoje. Não esquecer as pessoas que também nos trouxeram nesses ambientes que a gente está hoje. Então, é ser fiel também, honrar essas pessoas ali, mas é se superar. A cada dia uma superação maior para a gente, para o nosso negócio, tá? E não nos perder nesse meio de caminho, que a gente sabe que cada vez quando a gente acessa ambientes cada vez maiores que a gente está acostumado, muitas das vezes tem algumas pessoas que acabam sendo deixadas a ser levadas por aquilo lá. E eu acho que isso a gente tem que sempre ter, né, isso em mente, né? Que a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Então, os valores que nos trouxeram até aqui, e a gente sempre é muito fiel a esses valores, não só a nós, mas dentro do nosso ecossistema também,
Porque quando a gente está criando esse ecossistema dentro da advocacia, esse ecossistema ele se retroalimenta. E a gente sabe muito bem que como nós estamos representando, né, esse movimento dentro da advocacia ali, que a gente tem um papel muito grande ali também. E a gente também tem que cuidar das pessoas que a gente está colocando ali nesse ecossistema para que se mantenha fiel aos nossos valores, né? Que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil manter, mas a superação é a cada dia. Então, desafios como de crescimento a gente sempre vai ter, né? Então, é vendas, né? É transformar cada vez a equipe que a gente tem mais uma equipe de alta performance, tá alinhado também mentalmente com o crescimento onde a gente quer chegar, então sempre está se antecipando, e eu acho que é algo que o Alderito trouxe aqui, e eu até trago em outras palavras, mas lá no início, seja no escritório de advocacia, quando a gente iniciou a nossa jornada, seja no mundo da educação, a gente sempre pensou como grande, mesmo sendo pequeno. Então, é sempre ter esse pensamento. Por mais que a gente cresceu muito rápido, de certa forma podemos ser considerado grande hoje, a gente quer crescer muito mais ainda, alcançar níveis maiores ainda, mas a gente está pensando grande sempre, mas às vezes sempre sendo ali um pequeno, né, ou às vezes médio, né, dentro ali do cenário que a gente está. Então, é superação a cada dia. É isso aí. O meu maior desafio, para mim, na minha visão, na educação, primeiro foi criar a visibilidade no digital, né? Criar ali a tua... Tem um nome, Autoridade, né? tua autoridade ali no... Posicionamento, construir o posicionamento posicionamento, que é diferente, né? Sim. E isso o que o Alderito traz é bem importante, porque como a gente vem de negócios, né, muito bem estruturados, 15 anos já, então a gente não tem aquela... A gente já tá... Nossa mente, ela tá preparada, assim, não, vou abrir aqui, mas eu já sei, eu sei como é que funciona, mas não. A gente não sabe, é um ambiente diferente, né? É um cenário diferente, é um ecossistema diferente. Então, a educação é como uma empresa estivesse abrindo o primeiro escritório lá no início. Sim. A gente não pode Só que num modelo completamente diferente hoje. É porque o mundo mudou, né? Não é mais como era antigamente. Antigamente, tu abria um negócio físico ali, tu pegava as pessoas da redondeza, rapidinho tu já tinha mais cliente, tu... Ainda, mesmo que tenha as limitações, por exemplo, da OAB, tu tinha mais facilidade, assim, tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Porque o digital tu consegue alcançar mais rápido e mais pessoas. No entanto, tu tem que ter um posicionamento muito claro e trabalhar isso. Então, qual era o meu desafio quando cheguei na educação? Porque antigamente eu falava somente com o meu consumidor final, empresa ou pessoa física, para consumir o produto jurídico lá. Um processo, um auxílio jurídico. Agora a gente tinha que se comunicar com um advogado para vender uma solução da empresa dele. Então, era um outro posicionamento. Então, isso foi e é desafiador até hoje. Porque tu vai crescendo. Antigamente a gente tinha que acessar um cliente que pagava 3 mil. Hoje a gente acessa um cliente que no nosso Elo Clube agora ele paga ali 70 mil reais. É um outro posicionamento. Daqui a pouco eu tenho que acessar um cliente que ele paga. Então, tu tem que estar sempre se preocupando. Tem que estar muito claro quem você é para você, sem mudar os teus valores, mas ser intencional. Porque hoje não adianta só ser bom. Tu precisa parecer bom. E parecer é como eu me comporto, como eu me comunico, como que eu me visto, o que eu falo. Então, eu comecei a ter esse desafio de ter que trabalhar isso intencionalmente. Para mim, ainda mais eu que vinha de uma realidade de muita escassez, né? Então aí eu vi agora que um advogado ele queria ver o que tu vestia, o que não sei o que, ele valoriza isso e não tem pra onde correr, pô. Se tu pega ali, tu encontra ali com o Alderito todo mal vestido, tu ia me chamar pra dar uma palestra aqui no teu podcast, pra dar uma entrevista, não ia funcionar. Então a tua aparência, ela vai dizer muito sobre você, né? Então hoje no digital, pra mim o desafio ele sempre é esse, de você comunicar o que você quer de forma certa. Porque agora tu não tá com o cliente ali na tua frente. Cara, às vezes um vídeo, um negócio, tu se comunica errado, tu atrai um público errado. Então, pra mim, esse desafio, ele é constante, pô. Ele é constante, toda hora. Toda hora tem que... E conhecimento, vender conhecimento não é fácil também, né? Então, até porque dentro da nossa sociedade, as pessoas, elas não dão valor pra isso. Elas pensam que o conhecimento é uma dica que tu vai dar pra ela. Então, as pessoas não conseguem enxergar, né, tangibilizar, né? Porque para tu ter aquele conhecimento, teve que acessar muitos ambientes diferentes, teve que investir muito dinheiro. Então, hoje, se a gente cobra 70 mil reais dentro do nosso clube ali, é porque a gente investiu muito dinheiro. Então, a gente investiu mais de 500 mil reais
né, no ano passado, em ambientes assim que nos pudessem proporcionar esse conhecimento, assim, para a gente conseguir acessar, né, então, essas pessoas também, para que a gente conseguisse transbordar para as pessoas que estavam ao nosso redor, né? Então, vender conhecimento também não é fácil, é um desafio muito grande. Eu sei que para todos os cenários, mas na advocacia ainda mais, né? Porque o advogado está muito acostumado à especialização, ele está muito acostumado ao MBA, está muito acostumado ao doutorado, mais o nível educação tradicional, né? Então a gente tem que quebrar um pouco essa barreira, né? Eu sei que isso não é algo só da advocacia, praticamente quase todos os mercados, né? Mas a gente sempre sofre um pouco disso, né, também. Eu vivencio isso também, né? E sabe algo que eu sempre trago, que muitas vezes o advogado ali, ele não consegue compreender, ou qualquer profissional que seja, que não é só o conhecimento, não são só os 500 mil que vocês investirem em conhecimentos com outras pessoas. É a trajetória de vocês. Também. Né? Pô, vamos lá. Quantos anos na advocacia? Mais de 15 anos. Quantos anos na Mais de advocacia? 12 anos. 12 anos, 15 anos. São 27 anos de experiência na advocacia. Se chegasse com o teu conhecimento de hoje pro Thiago de 15 anos atrás, quanto que valeria? Quanto que tu ia errar menos e quanto que tu ia acertar mais? E a mesma coisa pra ti. Eu faço isso com todo empresário ou mentor que eu vou conversar. Cara, se tu chegasse com o que tu sabe hoje pro teu eu de 10 anos atrás, quanto tu ganharia mais e quanto que tu erraria menos? Eu trago sempre e gosto daquela analogia do cara que aperta um parafuso e cobra 50 mil pra apertar um parafuso. Né? E aí, mas quanto... Como assim 50 mil pra apertar um parafuso? Não, é 10 reais pra apertar o parafuso. Mas 49.990 pra saber qual parafuso apertar. E nós, mentores, eu enxergo que nós temos a habilidade de fazer isso. De apertar o parafuso certo para que a pessoa não erre e acerte mais rápido. Porque ela vai conseguir sozinha. Cara, qualquer advogado, ele vai conseguir chegar num resultado com vontade, determinação, ele vai atingir o resultado que ele quer. Ele vai ser autodidata a ponto de aprender, mas ele vai aprender como? Ele vai aprender errando. E a que custo? E a que custo? E aí quanto que isso vai custar? Não é só o dinheiro que tu vai perder errando, né? Tomando decisões erradas, mas é o tempo que tu vai despender fazendo aquilo e fazendo errado. E isso tá no nosso processo de vendas. Tem que ser construído isso. E às vezes até a saúde, a família... Quando eu tava naquele momento da advocacia, o Rafa estagnado e preso totalmente à minha operação, sem saber como crescer, eu adotei uma criança que é o nosso primeiro filho, né? Que é o Azaf. Hoje ele tem 8 anos. Eu lembro que o primeiro ano do Azaf, eu tava ausente completamente. Eu quase perdi o meu casamento. Porque eu tava atolado na minha empresa resolvendo problema, eu não tinha tempo pra nada. E eu não sabia por que eu não conseguia sair daquele ciclo. Então eu não dormia em casa, eu não tinha tempo pra minha esposa, eu não tinha tempo para o meu primeiro filho. Então meu primeiro ano eu quase perdi tudo achando que tava construindo tudo. E aí vem aquela, né, de que do que vale o sucesso, o dinheiro na tua empresa se tu perde a tua família, do que vale. Então, hoje você ter alguém que te dá o direcionamento, às vezes é ganhar tempo com a tua família, é ter tempo de qualidade, saúde, de tu conseguir aproveitar. Cara, o que tem de profissionais hoje que não se alimentam direito, não tem paz emocional porque vivem no estresse, atrás de um crescimento, ele não consegue crescer, tem muito, pô. Então é o que tu disse ali do ajuste. Hoje, quando a gente chega para um escritório de advocacia e diz, olha, tá errado aqui, aqui e ali, não é porque surgiu, é porque é muita experiência. Muito erro, né? Muito erro que a gente já cometeu. Sim, a gente aprende muito com os erros. Muitos escritórios que a gente já acompanhou e que a gente trouxe toda essa bagagem. Então, às vezes, é uma reunião de 2 horas com o escritório e salva aquele escritório de advocacia que estava quebrando, porque a gente começa a identificar onde estão os gargalos, o que ele não está vendo. Então é isso, né? Antigamente, o ambiente era um profissional que tu buscava ali perto da tua casa. Hoje, com o digital, é o cara ali que está crescendo ali, que ensina como você, que ensina ali o desenvolvimento pessoal. Só que tu precisa se desbloquear para esse novo modelo de desenvolvimento, senão tu fica preso. Não acredito em ninguém, todo mundo é 7-1, todo mundo... Na verdade, isso é uma desculpa. Uma fuga, né? É uma fuga, joga a culpa nos outros. Quantos comentários que a gente já viu? Se tivesse ganhando dinheiro mesmo na advocacia, não tava ensinando na educação. Pô, joga lá meu nome lá no Google, tu vai ver quantos processos, tem mais de 20 mil clientes, pô. Então, é porque o cara não quer acreditar mesmo. Ele foge pra essa desculpa, é uma pena. É fuga, né? E, cara, é a realidade, né? As pessoas criam, eu falo sempre que as pessoas criam barreiras que
vão fazer com que elas não cresçam, elas vão arrumar desculpas, vão contar historinha, vão inventar uma desculpa pra si mesmo. E falando do desafio que tu disse, esse é um grande desafio. Eu acho que por isso que eu acredito que o desafio sempre vai ser a própria pessoa. O desafio é porque tu conscientizar, porque o que faz a diferença, tá, o Rafa, de um advogado e um empresário advogado? A diferença é que o empresário, o advogado empresário, ele empreende na advocacia. O advogado, ele só executa tarefas de um advogado. Então ele vai lá, ele faz uma audiência, ele faz um processo, atende o cliente. Ok, isso dá dinheiro, mas pouco dinheiro, tem um limite. Agora, quando ele entende que eu quero ter meu escritório, agora ele precisa aprender a administrar, aprender a empreender, aprender a gerenciar o negócio dele no todo, ele sai da cadeira só da advocacia e ele começa a conciliar com outras funções. O problema hoje, desafiador do mercado, é transformar a mente dele numa mente de empresário. Ele tá com a mente consolidada ali de que eu tenho que resolver o problema do meu cliente só, de ir lá fazer uma audiência. Isso aqui é muito pequeno comparado ao que ele pode ter de resultado, porque ele pode treinar uma pessoa para fazer uma audiência. Ele pode treinar alguém para fazer um processo. Ele pode treinar alguém para juntar uma petição no processo. Agora, comandar o negócio dele, tomar as decisões do negócio dele, é aqui que ele precisa estar. Só que é difícil conscientizar. Tem clientes que vieram pra gente em 2023 que ele não queria. Vem num evento, consome. 1 ano e pouco depois que ele virou a chave de que agora eu entendi, pô. Pode me ajudar? Olha quanto tempo. E o tempo que ele demora, o mercado tá andando, pô. Não, e no início lá, provavelmente tu falou alguma coisa e esses caras aí, né? Uma vez num curso, eu fiz uma palestra para uma empresa e, cara, eu descasco, né? E eu fiz a palestra na empresa, beleza. Aí passou uns 6 meses, o cara começou a se desenvolver com nós. Aí tá, aí um dia eu tava fazendo um workshop lá no Intercity, tinha umas 80 pessoas, ele pegou o microfone. Tem que te falar uma coisa. Eu te odiei. Tu foi prepotente, tu foi isso, tu foi aquilo, tu foi aquele outro. Isso foi o que eu pensei a primeira vez que eu te vi. Mas depois de uns dias, eu vi que eu era o problema. Depois de um tempo, eu comecei a me desenvolver, eu comecei a ver o quanto que tu me ajudou. E é muito sobre isso, é o despertar. E, cara, se alguém falou alguma coisa pra ti que doeu, o problema tá em ti. Sempre, né? Tu trouxe algo ao longo da conversa, eu estava pensando aqui, eu estava esperando um momento para encaixar, né? Aquilo que a gente abastece, aquilo que a gente alimenta a nossa mente, faz a gente enxergar a nossa realidade. E, cara, eu carrego aquilo, né? Eu enxergo o mundo lá fora com o que eu carrego no coração. Então, se eu estou me abastecendo só de coisa ruim, eu só vou enxergar coisa ruim. E aí é onde entra o ambiente, é onde entra as pessoas, entra um monte de fatores, né? E aí, quando a gente olha para isso, né, para as pessoas que têm essa dificuldade de despertar, de olhar, de se enxergar, principalmente o advogado que vem com essa linha acadêmica, cara, é um monte de barreira. Ele acha que não são barreiras. Ele se coloca, não, mas olha aqui minhas formações, né, um monte de diploma na parede, é lindo demais e parabéns. Mas tá aí, quanto tu tá ganhando? Quanto que tu tá tendo liberdade para tua família? Como vocês fazem? Né, vocês seguem um processo de vendas, como que vocês fazem para romper essas barreiras dos clientes, para conseguir convencer as pessoas, porque, pô, vamos lá, quantas pessoas tem abaixo de vocês ali, seguindo vocês dentro do clube, dentro de outros produtos? São centenas, se não milhares de advogados hoje, né? Como que vocês fazem para despertar eles? O primeiro pilar que a gente trabalha dentro ali do nosso ecossistema é o dono. Então, não adianta a gente... Todo mundo que chega já eu quero fazer o meu escritório faturar mais, quero fazer o meu escritório vender mais. Aí eu falei, vamos ver. O que tu tá fazendo hoje no teu escritório? E como tu tá enxergando hoje, né, o teu escritório? E as pessoas que estão contigo. Porque todo negócio, independente seja advocacia ou qualquer outro tipo de negócio ali, ele é o reflexo, queira ou não queira, do dono. Então, não só da forma como ele age, da forma como ele se comporta, mas da forma como ele pensa. Né? Então, até as próprias crenças, isso aí transfere para a equipe também, para o negócio dele. Então, a gente sempre tem que trabalhar o dono. Não adianta, a gente sempre chega falando assim, não adianta eu fazer com que tu venda mais se tu não está preparado para vender mais. Né? Hoje, teu limite é esse aqui. Se eu te botar mais 100 pessoas aqui, 100 clientes na tua mão hoje, teu negócio vai quebrar. Então, vamos trabalhar primeiro isso daqui, vamos trabalhar primeiro a base que vai sustentar o teu crescimento, para daí sim tu conseguir esse resultado que tu está pensando. Então, primeiro a gente sempre trabalha a mentalidade do dono
E a mentalidade no dono não é só quebrando as crenças dele, mas é mostrando o papel que ele tem que ter dentro do negócio dele. E aí, às vezes, a gente começa, não, mas tu vai me ensinar a administrar meu negócio? Não, eu vou te mostrar a forma certa para tu conseguir alcançar o resultado que tu quer e qual que é o papel, qual cadeira que tu tem que sentar. Tu sabe? Ah, não, eu faço desse jeito. Ok, desse jeito vai te trazer esse resultado aqui. Mas tu quer esse resultado multiplicado cada vez mais. Eu falei, sim, então vamos trabalhar aqui primeiro, depois a gente trabalha o time, depois a gente acaba estruturando o negócio como um todo. Então não adianta a gente começar estruturando o negócio dele e esquecer essa parte aqui, porque nosso método vai trazer mais resultado para ele, vai acelerar o crescimento dele. Mas se isso aqui que é o dono não estiver muito bem estruturado, não adianta. Porque daí depois de uma hora ou outra ele vai reclamar para nós, né? Ele vai falar que não está conseguindo dar conta, ele vai falar que não está tendo tempo. Então vamos trabalhar primeiro isso aqui, depois trabalhamos quem vai multiplicar teus resultados, que é o time, e aí vamos aprender como que tu vai estruturar teu negócio, porque daí tu vai estruturar teu negócio para o crescimento que tu quer. Então é uma tarefa que não é fácil, porque numa primeira reunião a gente só fica 2 horas, 3 horas trabalhando esse pilar aqui. E aí a pessoa está preparada, né? Porque geralmente as pessoas já vêm, a gente tem o funil da imersão, então a pessoa já vem da nossa imersão, e a nossa imersão a gente trabalha 2 dias seguidos, assim, tanto o pilar do dono, o pilar do time e o pilar do negócio dele. Então aí a gente vai, é um trabalho que não se faz em uma reunião só também, a gente constrói depois durante esse ciclo dele de 1 ano com a gente, sempre. E a gente sempre tem que relembrar. Por mais que a gente pare e pense assim, não, estruturamos, queira ou não queira, a nossa mente, e a mente das pessoas, ela tá às vezes viciada, né? Então ela volta, né, ao seu estado de origem, né, que é o mais tranquilo para ela. Então a gente até dentro ali das nossas falas, a gente sempre fala assim, olha, você quer sair da sua zona de conforto, ok, mas a gente vai te trazer algo a mais, a gente vai te ampliar a zona de conforto, ou seja, tu vai se sentir mais confortável em todos os lugares aqui. Então não é só sair da zona de conforto, porque em algum momento pode querer voltar para ela de novo. Então vamos ampliar a tua zona de conforto para que tu se sinta bem em todos os ambientes e todos os cenários possíveis que possam acontecer. Então a gente amplia essa zona de conforto dela, deixa ela mais confortável durante todos os cenários possíveis que ele pode estar aparecendo ali na frente dele. E aí sim a gente consegue estar gerando resultado, porque não adianta nada gerar o resultado se para ele ali não vai estar satisfeito ou vai dar algum problema ali para frente. Até porque o CNPJ não vai crescer mais do que o CPF. Nunca. O CPF ele precisa estar à frente, precisa crescer. A empresa ela é reflexo do dono. Se o dono ele é travado, vai ter uma empresa travada. Se o dono ele é limitado, a empresa vai ser limitada. Se o dono ele não investe em desenvolvimento, a empresa que também não vai prosperar, não vai crescer. Quando a gente lançou esse manual aqui da advocacia, tem até um prefácio do William Celso e da Tati De Andela, a gente trabalhou exatamente isso, né? Ele é um livro, Rafa, que ele todo dia ele trabalha uma parte desse pilar do dono. Então, todo dia ele vem ali com a reflexão, com exercício para ele fazer. E aí, qual é a ideia? A ideia é o dono, exatamente o que o Thiago disse, crescer, para que a empresa cresça. Qual é o problema que acontece hoje nos escritórios de advocacia? O dono ele não acredita em inteligência artificial. O dono ele não acredita que dá para delegar. O dono ele não acredita que o cliente vai fechar com outra pessoa a não ser com ele. Quando, na verdade, o cliente ele quer a solução do problema. E ele atrela a solução do problema ao dono porque o dono está construindo essa cultura. O dono está mostrando para ele que sou eu que resolvo o problema. Meu escritório depende de mim. Se ele chega num escritório de advocacia, ele entende que ele está contratando o CNPJ, uma empresa e não um advogado, e ele vai ter resultado da solução do problema dele dentro da empresa, ele vai ser atendido por outra pessoa. Ele vai conseguir ter andamento processual, por exemplo, com outra pessoa. Agora, um dono que está bloqueado, ele quer estar em todas as frentes, pô. Ele quer estar fazendo tudo, ele quer atender o cliente, ele quer fazer uma audiência, ele quer estar na frente de vendas, mas ele também quer estar na frente dos procedimentos, ele também quer estar na frente do financeiro, ele vira tudo menos dono da empresa. Ele é um faz tudo que não faz nada. Termina o dia, fez tanta coisa, mas ele não sabe o que ele fez naquele dia, pô. E a empresa, eu falo que a história lá do cafezinho, tu tá num avião, tá ali no avião, eu gosto muito de tomar o cafezinho ali, é horrível, geralmente o café do avião é horrível. Mas eu gosto sempre de olhar ali, eu tenho um ritual de olhar ali e tal, e fico tomando café. Cara, quando vem ali uma aeromoça levar pra você, ok, mas imagina o piloto trazendo pra ti o avião, pô, tu vai, caraca, eu vou ficar doido, pô. Eu ia começar a gritar, eu sou mais
Thiago não, Thiago, ele ia ficar com a mesma cara assim. É o cara que fleumático. viaja, né? O cara Não, viaja toda não, semana. Não, mas né? ele é tranquilo e fleumático, sempre estável. Então ele ia falar assim: olha, o piloto tem que voltar pra lá Quer tranquilamente. que eu lhe ajude a chegar Quer ao seu que eu, lugar? eu ia começar a gritar: vamos morrer, ia entrar em parafuso. Mas o que mais acontece hoje é isso: são donos que estão fazendo tarefas simples, que estão presos a tarefas que deveriam ser delegadas. Ele está servindo o café da empresa. E aí a empresa não tem ninguém governando a empresa. Ele não sabe o que está dando certo na empresa, ele não tem métricas, ele não tem dados. E a gente também tem que ter muito cuidado sobre isso, que muita gente fala, tem aquele discurso que a gente tem que tirar o dono do operacional. E não é que ele vai parar de fazer o operacional, né? A gente não prega isso daí também. Mas a gente vai colocar ele no lugar certo e em algum momento ele vai revisitar o operacional, porque o operacional às vezes depende do olhar dele, porque o olhar dele já está mais treinado, mas não quer dizer que ele vai ter que ir lá e fazer o braçal, né, da operação, mas sim ele vai ter que estar olhando para a operação como um todo e não só também para a questão estratégica. Então a gente não tira o dono do operacional, mas a gente dá mais vida para ele e mais vida para a operação. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, chegando ao fim, né? Primeiramente, novamente, muito obrigado por estarem aqui, por dividirem essa história. Desejo um sucesso imenso para vocês. Para finalizar, eu gosto sempre de trazer um caso que eu vi, aquelas pegadinhas, sabe? O cara chegou para um guri, tinha um guri ali sentado no banco, aí o guri chegou: eu sou o teu eu de daqui 20 anos. Ó, não faça isso, não fale com fulano, não fale com Beltrano e faça tal e tal coisa. O que vocês falariam se vocês tivessem a oportunidade de voltar para aquele adolescente que saiu, antes de sair lá de Pernambuco, e o adolescente, o Thiago, adolescente, antes de começar na advocacia, se vocês tivessem a oportunidade de voltar e, por 1 minuto, falar algo para aquele jovem, o que vocês falariam? Quem começa? Quer começar? Não, quero deixar pra tu primeiro. Não, eu voltaria e falaria que siga os seus valores sempre. Não pense só no resultado que você quer alcançar hoje. E o futuro que tu está buscando pode estar mais perto do que você pensa. Boa, boa. Tô tentando aqui copiar alguma brincadeira. Não, olha, se eu olhasse pro Alderito, vou chamar o Alderito criança e o Alderito adulto, né? Se eu olhasse pro Alderito lá atrás, o Alderito criança, eu diria pra ele que, pra ele persistir até o final, pra ele ter resiliência e pra ele seguir em frente, que era possível chegar em qualquer lugar. Eu diria pra ele que vai doer, vai ser desafiador, mas segue em frente. Eu acredito muito nisso. Quando a vida ela tá difícil, ela tá dando problema, ela tá desafiadora no trabalho, o que quer que seja. Se você continuar e seguir em frente, vai chegar uma hora que vai virar. Agora, se você para e você desiste, tu perde a oportunidade de viver um novo ciclo, de conquistar o que tu gostaria, né? Então eu diria pra ele, segue em frente, cara. Vai doendo, não doendo, com medo ou sem medo, vai em frente que é possível chegar lá. Muito bom, muito bom. Sabe que eu acredito muito que todo mundo pode ser mais a partir do que se é, né? Só que o que mais desespera as pessoas muitas vezes é não saber se estão no caminho certo. E quando a gente empreende, quando a gente tem um negócio, cara, às vezes bate aquilo, pô, eu sou sozinho, eu não tenho um sócio hoje. Eu tenho meus parceiros, né? Tenho as pessoas que me ajudam, que me orientam, e felizmente eu tenho os meus mentores. E graças aos meus mentores eu consigo identificar se eu estou no caminho certo ou não. E eu desejo a vocês que vocês continuem nisso, nesse processo, honrando os valores de vocês, principalmente conectados a Deus, que eu acredito que Deus tem uma representação muito grande na vida de vocês. E pra gente fechar, eu gostaria que vocês trouxessem algo de vocês, algo teu, Alderito, algo teu, Thiago, que esteja atrelado a Deus. Agora você começa. Para fechar. Para fechar. Olha, para fechar, eu diria o seguinte, que os teus olhos, se serão bons ou maus, serão reflexo daquilo que você consome, daquilo que você abastece. E Deus, ele diz que se você alimenta mais a parte ruim da tua vida, se você alimenta mais essa parte, você vai transpirar e vai transbordar disso.
Agora, se você alimenta mais, se abastece da parte boa, da parte dali dos valores, de quem você é, do que você valoriza, se você fortalece mais isso, tu vai transpirar, tu vai transbordar essa vida aí. Então, se você quer ter bons olhos e ser feliz, se abasteça de coisas boas, estejam do lado das pessoas certas, escuta as coisas certas, se abasteça dos princípios que Deus ensina, que não é sobre religião, não é sobre... é sobre os princípios, é sobre o propósito da vida. Então se abasteça disso. Agora, se tu quer ver uma vida somente Netflix, somente a galera da bagunça, somente escutando coisa ruim, somente estando do lado de gente que só reclama da vida, cara, tu vai transbordar do que você tem, do que tá dentro. Então, comece a ser mais seletivo, comece a ser mais estratégico, comece a pensar mais do que você... Afinal de contas, o tempo ele passa muito rápido. Um dia desse a gente era criança, pô. Hoje, olha só, nós estamos aqui com filhos, família, daqui a pouco seremos idosos, com certeza vocês estão na minha frente para isso. Brincadeira. Daqui a pouco nós vamos ser idosos e passa muito rápido. Não vale a pena perder tempo consumindo o que não vai agregar. Então, tenha um filtro. Tenha um filtro do que você consome, do que você escuta. Afinal de contas, as nossas fontes de captação, que são os nossos olhos, ouvidos, a gente tem que ter um filtro aqui. E Deus, ele fala muito sobre isso. Sobre ingerir boas coisas. Então é isso. Muito bom. Foi bom. Eu acho que eu vou poder resumir isso daí em poucas palavras, assim, pra gente finalizar. Então independente, né, de religião, de acreditar em Deus, qual fé que a pessoa tenha, esteja próximo das pessoas certas, né, para ir nos ambientes corretos para alcançar o resultado que você está buscando. É isso aí. É isso. Pessoal, ficamos por aqui. Antes de sair desse vídeo, aproveita e te inscreve aqui no canal, comenta o que tu achou, qual foi teu maior insight ou aprendizado.